As associações ambientalistas defendem maior envolvimento na preparação nas próximas edições das Conferências das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. O presidente da Biosfera, Tomi Melo, pede que o presidente da República, patrono dos oceanos, seja mais interventivo. Cabo Verde vai ter um laboratório de engenharia de inteligência artificial satélite do principal sediado no Ghana. Os oficiais de justiça devem ser reconhecidos pelo papel e importância da sua função. É a posição que defende a presidente da Associação dos Oficiais de Justiça de Cabo Verde desde Lisboa. Participou na primeira Conferência Internacional dos Oficiais de Justiça de Língua Portuguesa. A Seleção Nacional Feminina de Futebol enfrenta hoje a Nigéria, a contar para a segunda eliminatória de acesso à Copa Africana das Nações. Henry Kissinger, diplomata do século, Nobel da Paz, faleceu ontem aos 100 anos. Conhecidos os destaques, vamos agora para o desenvolvimento das notícias. A edição é do Júlio Vera Cruz Martins, para conferir já de seguida. Bom dia. Votos renovados de bom dia. A trégua entre Israel e Hamas é estendida pelo 6º dia, mas a diplomacia tenta prolongar e obter um cessar-fogo permanente. O secretário de Estado norte-americano já se encontra no Médio Oriente. O presidente israelita e Mahmoud Abbas, da autoridade palestiniana, devem encontrar-se na 20ª, pelo menos nos corredores da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que decorre de hoje a 12 de dezembro em Dubai. A participação de Cabo Verde poderia ser mais proveitosa caso se tivesse levado em conta as associações ambientalistas e a sociedade civil na preparação do evento. O entendimento é do presidente da Haddad. Numa entrevista concedida à agência Lusa, Januário Nascimento apela ao governo a corrigir a sua postura para as próximas edições da COP. O país ganharia muito mais se houvesse um maior envolvimento, que não é uma questão exclusivamente do Ministério do Ambiente, mas diz respeito ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Finanças, porque tudo anda à volta das finanças. Então, um apelo que eu gostaria de lançar, um forte apelo ao governo, é que nas outras COPs que sejam mais bem preparadas, com o maior envolvimento de toda a sociedade e que haja também um maior envolvimento dos outros ministérios ligados à área. Cabo Verde vai à COP28 com uma delegação encabeçada pelo primeiro-ministro, que participa amanhã e no sábado que vem no encontro de alto nível. Oportunidade para Ulisses Correia e Silva defender os interesses de Cabo Verde em matéria de financiamento climático e ambiental. No discurso agendado para sábado, o chefe do governo deve ainda pôr ênfase na importância de diferenciar os pequenos estados insulares em desenvolvimento no que toca às condições de financiamento. O primeiro-ministro participa também no evento paralelo sobre transformar o financiamento climático, organizado por Portugal, e deve assinar uma adenda ao Acordo Climático e Ambiental. Uma das opções que Cabo Verde tem à disposição é a negociação do valor do seu ecossistema, os créditos azuis. A sugestão vem do presidente da Biosfera. Sabe-se hoje em dia que os próprios oceanos são dos maiores captadores de CO2 e que os ecossistemas saudáveis têm um papel fundamental nessa captação e, portanto, os grandes players estão a jogar exatamente nesse sentido de tentar colocar valor a essa moeda e capitalizar esse valor para que esses países, que normalmente são países que não têm tantos recursos, consigam então ter uma capacidade para encaminhar-se a si próprios para os limites e para os deadlines que estão a ser impostos a nível global. Tomi Melo defende que o governo deve ser mais ativo e consequente para evitar retrocessos de ganhos até agora conseguidos. É o caso do Ilhéu de Santa Luzia. Mas está completamente ao abandono, ou seja, tudo aquilo que se ganhou com muitos anos de esforço e com muito dinheiro gasto pode vir-se a perder num único fim de semana em que um pescador resolva chegar ali e largar 2 gatos, por exemplo. Não existe nenhum tipo de biossegurança, não existe nenhum tipo
de fiscalização que impeça que isso aconteça. A Biosfera, há alguns anos, tinha um parceiro internacional que tinha verbas para implementar em Santa Luzia corpos de fiscalização com infraestrutura para a polícia e etc. E o projeto não avançou por falta de assinatura do Sr. Ministro do Ambiente. Portanto, verbas existem, é preciso termos sim um executivo que esteja de cara virada para aquilo que tem que ser feito. A Biosfera também é crítica com o Presidente da República, sobretudo na qualidade de patrono dos oceanos. José Maria Neves defende Tomi Melo poderia ser mais interventivo. Que mexesse mais as águas. Portanto, vemos que pelo seu discurso e por algumas ações que tem vindo a fazer, realmente a sua vontade está debruçada para seguir o bom caminho, mas pelo papel que tem nesse momento, ele poderia ter um programa que agitasse muito mais as águas e que fosse muito mais interventivo. As pessoas não ficam nos cargos para sempre e as pessoas são recordadas pelo aquilo que fazem e não pelas suas boas intenções. Mais de 180 chefes de Estado e do Governo são esperados na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que já decorre em Dubai. Estão ausentes o presidente norte-americano Joe Biden e o chinês Xi Jinping. No total, estão acreditadas mais de 97 mil pessoas, o dobro que no ano passado. Cabo Verde vai ter um laboratório de inteligência artificial satélite do principal sediado no Ghana. Trata-se do projeto RAIL, Laboratório de Inteligência Artificial Responsável, que junta a Universidade CNAST no Ghana, a Sheikh Anta Diop do Senegal e a Universidade de Cabo Verde. Uma informação avançada no quadro da abertura do workshop sobre a inteligência artificial responsável na promoção da diversidade e do desenvolvimento sustentável na CDO. A abertura do evento a cargo do chefe de Estado José Maria Neves, reportagem Miriam Lopes dos Santos. Arlindo Veiga, professor da UniCV e ponto focal do Rail para Cabo Verde, explicou que o projeto vem do facto dos modelos standards de inteligência artificial criarem desfazamentos entre as sociedades onde foram criadas e outras onde são aplicadas. Criamos então um partnership cuja ideia é criar laboratórios de inteligência artificial nos vários países beneficiários desta parceria. E vai ser criado aqui em Cabo Verde um laboratório satélite de um laboratório mãe que vai estar em Ghana. A inteligência artificial já está a ter impacto nas sociedades e pode ser bem ou mal utilizada, do mesmo passo em que representa uma vantagem competitiva para o setor privado e ganhos de eficiência para o público, aponta a embaixadora da União Europeia, Carla Grijó. Estamos a assistir a uma corrida mundial à liderança no domínio da inteligência artificial, estimando-se que até 2030 a contribuição desta ferramenta para a economia mundial possa ser superior a 11 mil milhões de euros. Neste contexto, é necessário garantir que a tecnologia seja um instrumento ao serviço das pessoas. A universidade é certamente o lugar propício para se refletir sobre o uso da inteligência artificial para o bem comum e ultrapassar o fosso entre os países desenvolvidos e um continente africano cheio de recursos, mas ainda afetado pela desigualdade na arena mundial, considera o Presidente da República, José Maria Neves. Será que podemos utilizar a inteligência artificial para que o mercado único africano tenha sucesso? Será que podemos utilizar a inteligência artificial para mudar radicalmente o sistema sanitário e de saúde? Porque vamos ter com certeza nova pandemia. Todas as previsões apontam nesse sentido. Como é que será? Podemos ter a inteligência artificial ao serviço do continente africano? O workshop sobre a inteligência artificial responsável na promoção da diversidade e do desenvolvimento sustentável na CDAO é organizado pelo projeto RAIL, que integra a Kwame Nkrumah University of Science and Technology, no Ghana, a Universidade Sheikh Anta Diop de Dakar e a UniCV. Os oficiais de justiça devem ser reconhecidos pelo papel e importância da sua função. Um desejo expresso pela presidente da Associação dos Oficiais de Justiça de Cabo Verde e vem a propósito da primeira Conferência Internacional dos Oficiais de Justiça dos Países de Língua Portuguesa, que teve lugar ontem em Lisboa.
Reclamamos, sobretudo, o reconhecimento do papel do oficial de justiça na administração da justiça. Falta é reconhecer que o Poder Judicial não integra somente os magistrados, não integra somente os juízes, integram os juízes, o Ministério Público e os oficiais de justiça. Podemos dizer que integram a administração de justiça. Esse reconhecimento que os oficiais de justiça reclamam. Maria da Cruz Moreira anuncia que uma das decisões tomadas é a constituição de uma confederação dos oficiais de justiça do espaço lusófono e já está posta de pé uma comissão instaladora da qual Cabo Verde faz parte, com Angola, Brasil, Guiné-Bissau e Portugal. O passo seguinte é um manifesto destinado em primeira instância aos governos da CPLP. Por exemplo, o Brasil já tem no cenário um representante. Cabo Verde não tem. Guiné-Bissau já tem um conselho de oficial de justiça. Nós não temos. Temos que ter, é uma necessidade. Nós não podemos estar a ser representado onde nós não estamos. Estamos sob a tutela dos conselhos, mas nós não temos representação ali. Alguém vai decidir a vida dos oficiais de justiça para defender. Isso não. Pretendemos também ter assento aí nos conselhos. Se não é, porque o conselho é dos magistrados ou da magistratura, que passamos a ter o nosso conselho. No fundo, os oficiais de justiça exigem deixar de ser uma espécie de nem tidos nem achados. Maria da Cruz Moreira confessa que a associação que preside pretende engrossar fileiras com a integração dos oficiais de justiça do Tribunal de Contas. A seleção feminina de futebol enfrenta hoje a Nigéria. O jogo, que acontece na cidade de Abuja, conta para a primeira mão da segunda eliminatória de acesso à Copa Africana das Nações Marrocos 2024. Ontem à tarde, a equipa orientada por Silvéria Nédio realizou um treino de adaptação ao relevado do estádio Abuja Abiola. Em declarações à Rádio de Cabo Verde, a selecionadora nacional disse ter notado muitos problemas no relevado, mas nada que possa servir de desculpas. Se a relva ali precisa de relva natural, meninos, pronto. Mesmo que as pessoas jogam na diáspora, que as pessoas acostumar, pode uma relva também que está trabalhando de piso nem nada. Ali um campo ainda que está, por exemplo, está com muitos buracos, está com alguns... que está trabalhando, pronto. Mas aquilo é que a justificação para nada, não está ali, não está tranquilo, nunca tem nada a prova a ninguém, nunca está com pressão de nada. Menino está tudo alegre e também está tudo entusiasmado. Só os jogos com o Nigéria é uma grande satisfação. Então, o menino não faz um treino hoje de 1 hora, é pouco simples, mas está só 1 hora de treino. Mas o importante é tira, simpática na campo, com coragem também, sabendo da poderosa equipa Nigéria, mas está tudo ok. Para o jogo desta tarde, Cabo Verde não vai contar com a atacante Evi Pereira, que cumpre castigo devido à acumulação de cartões amarelos. A Associação Cabo-Verdiana de Violência Baseada no Género promove uma conversa aberta no Palácio da Cultura, na Praia, sobre a importância das comunidades na prevenção da violência baseada no género. Carmelita do Rosário. As comunidades têm um papel fundamental na prevenção da violência baseada no género. Isto porque defende a coordenadora do projeto Flancipa Mulher, Nair Tavares, é exatamente na comunidade onde acontecem os casos de violência e esta deve estar preparada para saber agir em casos de VBG. As comunidades têm um papel importante na prevenção e essa importância é principalmente que as comunidades, as organizações da sociedade civil, as pessoas que estão nas comunidades devem conhecer o fenómeno, devem estar sensibilizadas, informadas para poder identificar os sinais da violência, denunciar, mas também ter ações para prevenção, como ações de sensibilização, de informação, organização de atividades nas comunidades. As comunidades podem organizar palestras, conversas abertas, convidar especialistas a irem às comunidades. É exatamente por esta razão que a Associação de Luta contra a Violência Baseada no Género leva a cabo uma conversa aberta sobre o papel das comunidades na luta contra a violência baseada no género, explica Nair Tavares. Como sempre dissemos, a violência acontece nas comunidades. É preciso trabalhar as comunidades. As comunidades precisam, conhecer o fenómeno para poderem, identificar situações, identificar sinais, e poderem intervir.
não só os serviços, porque normalmente pensamos ao nível dos serviços das instituições. O papel das comunidades na prevenção da violência baseada no género, em modo de uma conversa aberta, atividade levada a cabo pela Associação de Luta contra a VBG, no âmbito dos 16 dias de ativismo para a eliminação da violência contra meninas e mulheres. O Ministro da Cultura presidiu ontem a abertura da 8ª edição da Feira de Artesanato e Design de Cabo Verde, URDI, que decorre sob o lema Imigração na Poética das Ilhas. O jornalista Albertino também lá esteve. Na cerimónia de abertura da 8ª edição da Feira do Artesanato e Design de Cabo Verde, URDI, que aconteceu na Praça Nova, em São Vicente, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas lembrou que este ano o país perdeu 3 figuras da nossa cultura. Abrão Vicente começou por lembrar que faleceram em 2023 Bela Duarte e Manuel Figueira. Pilares desta ideia de que a arte e a cultura podem, de facto, consolidar o papel da identidade nacional na construção da nação, da pátria. Manuel Figueira, a partir da sua investigação etnográfica, antropológica, conseguiu consolidar e fixar em documentos que serão largamente objetos de estudos para o futuro. Manuel Figueira não é só importante pela sua pintura, é essencialmente também importante pela forma como documentou cada fotografia, cada pano de terra que recolheu, deixando não só a data da recolha, mas em quem recolheu, onde recolheu. E de uma forma muito sistematizada inaugurou uma certa forma de se fazer investigação em Cabo Verde. E Bela Duarte, uma figura maior de um tal feminismo, de um tal empoderamento, de um tal emancipação, da presença da mulher no espaço público cabo-verdiano. Bela Duarte é, sem dúvida, uma das referências ainda pouco estudada, mas que terá, no início do próximo ano, a sua maior retrospectiva, que está a ser minuciosamente preparada pelo CNAD. E é nesta edição, sob o lema Imigração na Poética das Ilhas, que Abrão Vicente rendeu uma homenagem à artista Sara Tavares, que faleceu este mês em Portugal. O antigo secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, uma passagem muito curta de 1973 a 1977, vencedor do Prémio Nobel da Paz. Henry Kissinger morreu ontem aos 100 anos de idade. É considerado um dos maiores diplomatas de todos os tempos. Carlos Santos, dizer que hoje é dia da atualização do preço dos combustíveis. Na cotação de hoje para venda em fevereiro de 2024, o Brent, de referência para Cabo Verde, está em $83,77 neste momento. Hoje também, dia 30, é dia em que a Comissão Paritária, Governo, Ministério de Saúde, das Finanças e da Administração Pública e os sindicatos devem entregar o cronograma sobre as ações que devem ser aplicadas. Eu recordo que os sindicatos cancelaram uma greve que deveriam ter realizado no início deste mês e fixaram dia 30 para a entrega do cronograma. Agora, 7 da manhã, 18 minutos, está concluída esta edição do primeiro jornal para hoje, 30 de novembro de 2023. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.